Shalom, queridos, estamos hoje no nosso devocional em 2 Samuel, capítulo de número 12, e os salmos de número 6 e o salmo de número 32. Quero ler aqui alguns versículos do livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Bom, vou ler aqui o versículo 13 até o 15 e o versículo 20, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Queridos, o tema dessa palavra é o seguinte: encare seu pecado de frente. Você pode repetir? Encare o seu pecado de frente. Bom, nós temos aqui o contexto no qual Davi vai ser confrontado por Natã, o profeta Natã, sobre o gravíssimo pecado que Davi cometeu, do adultério, pecado de homicídio, premeditou o homicídio de Urias, e Natã vai confrontar. Talvez o rei até sabia que fez errado, mas estava tentando talvez ali encobertar. Como nós dissemos em outros áudios, o Senhor está sempre atento ao que nós estamos fazendo. Ele conhece muito bem nossas atitudes, nosso coração, e aqui com Davi não é diferente. E quanto mais responsabilidade nós temos, mais o Senhor nos aperta, mas o Senhor também exige de nós uma postura mais coerente. É interessante nesses versículos que nós lemos, porque no versículo 14 ele fala assim: Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, o problema do nosso pecado é porque nós acabamos dando margem para que as pessoas blasfemem contra o nome do Senhor. O Senhor seja ridicularizado, dizendo assim, através da vida daquele que peca, no caso, de cada um de nós. Não era esse aí que era crente? Olha só o que ele fez. Então as pessoas o nome do Senhor começa a ser blasfemado na boca das pessoas por conta dos nossos pecados. Pois bem, vou chegar aqui estou fazendo a introdução aqui para a gente chegar aqui numa linha de entendimento final, que eu tenho certeza que vai abençoar seu coração. Pois bem, então nós temos aqui esse contexto. Davi vai realmente reconhecer o seu pecado, e o Salmo 6 e o Salmo 32 falam muito sobre esse arrependimento. Ele é convencido realmente que pecou de fato, que Deus estava entristecido com ele. Ele sente a dor do pecado, e outro Salmo, como eu disse, o 6 e 32 falam muito desse clamor de Davi por misericórdia. Ele está sofrendo por isso, por ter pecado, e aí vai nascer o filho desse relacionamento, o primeiro filho deles, e ele vem morrer. E enquanto a criança está doente ali, Davi ele fica ali, digamos assim, no momento de meditação, ele não come, e as pessoas falam com ele, ele não dá ouvido, até que chega a notícia realmente do falecimento da criança. E o que acontece? Ele vai sair desse estado que ele estava ali de introspecção, de meditação, de arrependimento, e beleza, sai daquele momento, vai comer, ele vai adorar o Senhor, ele unge-se, ele muda suas vestes, depois ele vai se alimentar. E aqui que é o ponto, que é o ápice dessa palavra que eu quero trazer para você. Como eu falei, o tema dessa palavra é encare o seu pecado de frente. Então o que acontece? A gente fala muito que Davi pecou, que tem consequência dos pecados, tudo mais. Entretanto, aqui Davi também nos dá uma lição muito profunda de como encarar o nosso pecado. E eu quero que você guarde isso no coração. Geralmente, quando as pessoas pecam, ou quando nós pecamos muitas vezes, nós não gostamos de ser exortados. Inclusive, nós fugimos da exortação. Por mais grave que seja, por mínimo que seja, nós não queremos aceitar a exortação em hipótese alguma. Parece que para nós sermos exortados e corrigidos só quando é um pecado grave, E até quando é um pecado grave a gente não quer também aceitar, porque a gente tem vergonha, na verdade, o nosso orgulho nos envergonha. Cria essa raiz de orgulho que cria uma barreira para nós não sermos exortados. E tentar achar sempre uma brecha para justificar, digamos assim, o nosso erro. Mas aqui não, Davi em nenhum momento isso aqui é uma lição profunda para aprendermos com Davi. Davi em nenhum momento ele vai começar a dizer assim, mas também ela quis também. Então, na verdade, não, Davi aqui é uma lição muito profunda, porque ele assumiu integralmente a culpa do seu pecado. Isso que é uma lição profunda, porque muitas vezes a gente até reconhece, mas a gente quer achar
motivos para ter pecado, né? A gente quer, até às vezes, quando até tem motivos coerentes, Davi poderia até justificar que poderia, inclusive, até dar motivos coerentes, mas em nenhum momento ele faz isso. Ele simplesmente reconhece e assume o seu pecado. Ele recebe a exortação do profeta dizendo que o filho que iria nascer, ele ia morrer e que viriam outras consequências por conta desse pecado. E Davi simplesmente ele aceita. Isso aqui é uma segunda lição que aprendemos com Davi sobre enfrentar o pecado de frente, é que ele aceita as consequências. Em um momento ele vai questionar: Senhor, eu não aceito, Pai, tu matar meu filho. Eu não aceito o Senhor recolher meu filho. Eu não aceito as consequências do meu pecado. Não, ele sabe, porque nós sabemos que há consequências, né, para o pecado. Pois bem, uma terceira lição que nós vamos aprender com Davi é que ele sabia, ele não queria, claro que não queria que a criança morresse, mas ele entrou num propósito. Ele foi orar, ele foi buscar, ele foi se humilhar, ele foi jejuar. E quando a criança faleceu, ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu que aquele era o propósito de Deus. E o que ele fez? Foi orar, foi ungir, entrou na casa do Senhor, foi se alimentar. Então aqui é uma lição tremenda, porque o que acontece geralmente quando as pessoas falham? Elas abandonam Deus, elas vão abandonar o Senhor, elas abandonam a congregação, elas não querem mais estar no NEF, elas não querem mais pro culto, elas não querem encarar a vida mais, né, como tem que ser encarada. E aqui, quer dizer, é uma profunda lição que Davi nos dá, porque falhar nós iremos falhar, mas nós devemos encarar o nosso pecado e as consequências desse pecado de frente, amando ainda mais o Senhor. Em nenhum momento aqui Davi deixou de amar o Senhor. Ele era tão humilde nesse contexto que ele aceita a correção do Senhor. E por que ele aceita? Porque é pro bem. A correção, o que é a grande sacada dessa palavra que eu quero que você tome posse? Tudo que acontece, até as consequências do pecado que nós colhemos, ela é para o nosso bem. Ela não visa o nosso mal. Os nossos pais, quando nos corrigiam, não vou entrar aqui no mérito se foram exímios nas suas correções, mas, no geral, as exortações e correções dos nossos pais visavam sempre o nosso bem, porque cometíamos coisas erradas e vinha a correção para mostrar que aquilo não era legal. E aí, que eles, no afã do nosso orgulho, muitas vezes nos revoltávamos contra nossos pais, né? Mas, na verdade, tudo o que Deus faz é para o nosso bem. A exortação. Glória a Deus que colhemos as consequências, queridos, do nosso pecado. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se nós não colhêssemos consequências do nosso pecado, nós nunca iremos ter a consciência do pecado. Nós iremos nos destruir, autodestruiríamos. Por quê? Porque não ia ter consequência, né? Então, quando um pai, por exemplo, ele tira a correção do seu filho quando ele faz algo errado e passa a mão, na verdade ele está criando um problema muito grande. Porque se o pai não corrigir, que cabe ao pai, por exemplo, Deus vai trazer a devida correção. E Deus tem as suas ferramentas para trazer a correção, mas não é para o mal, é para o bem. Amém? Então, o que eu quero dizer com essa palavra para você é o seguinte: beleza, pecou, falhou, se arrepende profundamente. Não acha que não vai ter consequência. Mas entenda que tudo que nós vamos colher é para o bem, é para o nosso aprimoramento. E isso deve nos fortalecer ainda mais em Deus e não nos tirar do serviço a Deus. Às vezes a pessoa falha, não quer mais servir a Deus, ela tem uma falsa justiça, que ela vai ser perfeita em todo momento. Eu também não estou dizendo com essa palavra que agora está liberado o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas beleza, pecou, falhou, meu irmão, aprende com o erro, foge do pecado e continua amando a Deus, continua fazendo a obra com mais vontade ainda, porque a misericórdia do Senhor, mais uma vez, está sobre a nossa vida, né? Então eu deixo essa palavra para você encarar o seu pecado de frente, as consequências do seu pecado, sabendo que, ainda que venhamos falhar, Deus tem permitido as consequências para o nosso bem, para o nosso crescimento e não para nos tirarmos da presença de Deus. Até quando Davi peca, ele nos ensina que falhou, errou, beleza, no caso aqui a criança veio a falecer, então o que ele vai fazer? Ele não vai fugir. Olha que a primeira coisa que ele vai fazer, ele se levanta da terra, ele unge, se muda das suas vestes e vai para a casa do Senhor. Agora, pasme, né, queridos? Quando muitos irmãos falham, pecam, eles saem da igreja, dão desculpas, irmãos, só para não reconhecer o pecado e que o seu pecado tem consequência, é natural a consequência. E nenhum de nós, irmãos, tem autoridade e está na posição de julgar qualquer um dos nossos irmãos. Aqueles que pecaram, devemos estender as mãos, né? E aquele também que peca deve ser humilde em reconhecer a exortação. O pecado vem consequência também, tem o constrangimento. As pessoas vão falar e vão falar mesmo, não tem para onde correr. Quem estiver julgando vai dar contas a Deus, mas nós, independente da opinião das pessoas, nós devemos nos levantar e não deixar de servir o Senhor. Claro que existem alguns pecados que vão trazer amargas consequências.
amargas consequências. Agora, o que vai glorificar mais o Senhor? É você simplesmente fugir do seu pecado por conta das críticas, da vergonha, ou você ter a humildade de reconhecer os seus pecados, se levantar, fazer de forma correta para que as pessoas vejam a mudança? Eu acredito, por mais que falhamos, ainda que sejamos criticados, ainda que venhamos até envergonhar o nome do Senhor, mas aqueles que se levantam, continuam amando o Senhor, agora trabalham para fazer tudo de forma correta, saiba que isso vai chamar a atenção daqueles que são verdadeiramente humildes. Vão dizer, poxa, olha esse irmão, ele falhou, mas olha o que ele fez, se levantou, ele foi humilde, ele está procurando fazer o que é certo agora, ele entendeu, ele abandonou o pecado. Então, querido, eu não sei qual é o pecado que está na sua vida. Talvez essa palavra está servindo para alguém hoje. Faça o seguinte, tenha vergonha sim do pecado, mas não abandone Deus. Se levante, organize a sua vida. Não casou, case, meu irmão. A dúvida não vem de Deus. Tá vivendo já junto? Tá amigado? Tá servindo a Deus? Então casa. Tá fazendo coisa errada na internet? Joga o celular fora. Exclui a rede social. Larga a mão daquele contatinho. Tá emprestando dinheiro de agiota? Meu irmão, pague e esqueça isso. Não faça isso nunca mais. Tá maldando as pessoas? Abandone o pecado. Eu creio que Deus está trazendo algo ao seu coração. O que Deus estiver trazendo ao seu coração, deixe de mão. Levante a cabeça, jejue, peça perdão a Deus. Fuja do pecado, mas encare de frente. Eu coloquei o título Encare o seu pecado de frente, não é para ficar brincando com o pecado, não é isso que eu quero dizer. Mas encare as consequências do pecado de frente. Levante-se, entenda que os constrangimentos e as consequências são para o nosso crescimento. Enquanto Davi não se arrependeu, talvez viessem muitas outras consequências sobre ele. Mas ele se arrependeu. Então, querido, organize a sua vida, não brinque com o pecado, mas levante-se e nós vamos ver que Deus é misericordioso. Deus, ele quer que nós levantemos, saiamos dessa situação que está nos aprisionando, né? Para que possamos colher o melhor de Deus. E o melhor de Deus é a sua misericórdia. Deus, ele é Pai. Ele não tem prazer em nos punir, mas sabe que é necessário que colhamos algumas consequências, mas tudo é para o bem. Então não fique com vergonha. Aprenda com Davi. Possamos aprender com Davi. Pequei. Morreu a criança. Senhor, tu não podia ter levado a criança. O Senhor foi injusto. Como que pode eu te servir a vida inteira? O Senhor foi todas as vezes comigo. Davi não fez isso. Ele entendeu que fazia parte da correção de Deus até o recolher de um filho. Fique firme, que tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Que Deus te abençoe.